Ministério da Saúde está realizando o inquérito de cobertura vacinal, que tem como objetivo saber se as crianças nascidas em 2017 e em 2018 e que vivem nas áreas urbanas das capitais brasileiras estão com as vacinas em dia. A Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, a UFG, participa da coordenação do levantamento em Goiânia e também em Rio Verde, aqui em Goiás. O estudo é realizado em todas as capitais do país e em algumas cidades com mais de 200 mil habitantes. No entanto, as equipes têm tido dificuldade de acesso por parte de algumas famílias que se mostram receosas em receber os pesquisadores e fornecer dados. Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com a professora da Faculdade de Enfermagem da UFG, Sheila Araújo Teles. Professora, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar o inquérito nessa emissora. Isso é importante para a gente, para que a gente possa divulgar esse estudo. O inquérito é um estudo que está sendo realizado em todas as capitais brasileiras e, nesse momento, está sendo realizado em Goiânia e, a seguir, nós iremos para Rio Verde. Em Goiás, nós temos 2 cidades que nós vamos realizar o inquérito, né? Esse inquérito ele é extremamente importante para que a gente entenda, né, o que está acontecendo em relação à questão da cobertura vacinal das crianças. Nos últimos anos, a partir de 2015, nós temos observado gradativamente uma redução no número de crianças vacinadas com menos de 2 anos. Isso é um problema, porque essa redução na cobertura vacinal implicará no ressurgimento de novas doenças que estão controladas ou mesmo eliminadas. Então, é importante que nós saibamos por que está acontecendo. A gente sabe que existe, agora, com a pandemia, houve uma amplificação da redução, da diminuição dessas crianças por questões da mobilidade, redirecionamento de toda a logística e da infraestrutura para o enfrentamento da Covid e para a vacinação para a Covid, mas esse movimento ele é anterior à pandemia, que foi amplificado com a pandemia. E as nossas hipóteses em relação a essa redução da cobertura, ela está associada à própria autopercepção da população em relação a essas doenças, porque com a eficiência do nosso programa de imunização, as pessoas foram imunizadas e essas doenças não acontecem. Então, você que é um homem jovem, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar de alguém com difteria, né? Com certeza, da sua idade. Ou alguém com poliomielite. São doenças que vocês desconhecem. E a partir do momento em que a gente desconhece as doenças, a gente não percebe a importância de vacinar. Então, isso é um dos motivos pré-pandemia, digamos assim. Um outro seria a questão do movimento antivacina, que é um fenômeno mundial. Então, assim, a gente precisa conhecer esse estudo de base populacional, ele é importante para que a gente possa entender as reais causas dessa redução gradativa na cobertura vacinal, para além da pandemia. Eu estou com 32 anos, professora. Eu, de fato, não vi ninguém da minha idade, o próximo da minha idade, ter, por exemplo, poliomielite. Mas eu vi na minha infância, tinha um amigo da minha mãe, um pouco mais velho que a minha mãe. Minha mãe é de 63, né? E ele era um pouco mais velho que ela e ele era cadeirante com outros tipos, inclusive, além de não conseguir andar, com outros tipos de dificuldades, enfim, né? Por conta de poliomielite que ele teve na infância. Eu tive contato com a doença, assim, já uma pessoa bem mais velha que tinha essa consequência. Eu queria perguntar isso para a senhora, quais são as vacinas? Porque estamos falando dessas crianças nascidas em 17 e 18, estão completando 2, 3, 4 anos nesses anos de 2020 e 2021. De que vacinas nós estamos falando, professora? Nós estamos falando de 14 vacinas. O Ministério da Saúde, ele oferece gratuitamente, né, ele recomenda e oferece gratuitamente 14 vacinas para 16 doenças infecciosas. Então, nós temos vacina contra a poliomielite, o tétano, a difteria, a coqueluche, a meningite. Nós temos contra o sarampo, a rubéola,
né? A catapora, nós temos vacina contra hepatite B, contra hepatite A, contra pneumococos, enfim, é um número grande de doenças que são prevenidas por meio dessas vacinas. A E que senhora... ocorrem fundamentalmente, predominantemente na infância. A senhora citou a questão da pandemia, que acabou afastando tudo de todo mundo, né? As pessoas ficaram mais afastadas mesmo, e provavelmente até dos postos de saúde para levar as crianças para vacinar. Mas o negacionismo também tem influência nisso ou não, professor? O tal movimento anti-vacina? Nós temos um fenômeno mundial, que é o movimento anti-vacina, que acabou sendo intensificado com a internet, né? Então, na internet você tem grupos que se identificam ideologicamente, em termos culturais, e isso acaba favorecendo as informações indevidas, né? Existem alguns estudos mostrando isso, que essas publicações que são veiculadas pelas redes sociais, elas acabam impactando a questão da vacinação. Então, são informações totalmente infundadas. As vacinas, elas são eficazes, as vacinas, elas são seguras. Antes delas serem disponibilizadas para o público, ela é submetida a vários testes de eficiência, de eficácia e segurança. Então, não tem qualquer fundamentação, né, esse movimento. Mas ele existe no mundo inteiro, né, por receio de reações adversas, por receio de composição da vacina, que são totalmente infundadas, né? Então, essa redução da cobertura vacinal, uma parte dessa redução, ela pode ser atribuída a esse movimento anti-vacina. Mas nós precisamos saber isso de forma concreta, por meio do inquérito, né? Mas nós sabemos que uma outra parte também tem a ver no Brasil especificamente, onde nós temos um programa de vacinação extremamente eficaz até então. Essa baixa autopercepção de risco também é algo que impacta a questão da cobertura vacinal. E agora, em 2020, então a nossa corte é de 2017 e 2018, ou seja, crianças com até 2 anos de idade, que nasceram em 2017 e 2018, nós vamos ter informações anteriores à vacina e durante a própria pandemia, porque aí nós temos crianças que deveriam ter sido vacinadas em 2020, né? Então, de alguma forma, nós também avaliaremos o impacto da pandemia, e aí a pandemia, ela já é uma outra situação, é por conta da mobilidade, é por conta do isolamento social, é por conta, inclusive, da questão da disponibilidade do serviço, porque vários países no mundo inteiro existe um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que em torno de 104 países interromperam os outros serviços de saúde para a população para redirecionar toda a sua logística, todos os seus recursos humanos e materiais para o enfrentamento da Covid. Então, a gente tem uma conjunção de situações e a gente precisa conhecê-la para poder o Ministério da Saúde redefinir as suas estratégias ou definir novas estratégias de vacinação. Nós estamos conversando ao vivo aqui na Sagres com Sheila Araújo Teles, professora da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Enfermagem, é mestre em Medicina Tropical e doutora em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Professora doutora Sheila Araújo Teles, sobre esse estudo, né, para saber mais detalhes sobre a vacinação de crianças nascidas entre 2017 e 2018 no país, aqui em Goiás, com essa participação. Agora em Goiânia e depois em Rio Verde. Professora Sheila conosco, Kleber Ferreira. Pois é, professora, bom dia. A senhora tem dados preocupantes demais do ponto de vista do futuro da saúde pública, muito preocupantes que eu particularmente, nem desconfiava que existisse e que fosse tão intensos assim. Pode-se fazer alguma coisa, porque a cobertura vacinal normalmente é do 0 aos 5 anos, né? Pode-se fazer alguma coisa para correr atrás do prejuízo com essa geração aí de 0 a 4 anos? Ainda é possível se fazer alguma coisa, recuperar, trazer para a vacinação esse público? Para algumas vacinas nós podemos sim, né? Embora o que acontece...
dentro desse volume de vacinas, existem vacinas que essas crianças ainda podem receber. Outras, na verdade, elas vão receber, mas não teria, digamos, a eficiência desejada por conta da faixa etária. Agora, nós precisamos redirecionar isso, né? Nós precisamos suplantar esse problema. Nós precisamos melhorar a nossa cobertura vacinal. E, para isso, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? É verdade, é fato. Mas uma das coisas que a senhora disse bem quando colocou para o Rubens, que com o desaparecimento da manifestação das doenças na coletividade, vai se perdendo o medo, né? A gente não conhece, aí vai se perdendo o medo. Mas há também, então, nesse caso, e aí a culpa é mais nossa do que da área da senhora, na nossa da comunicação, uma falta de comunicação acerca deste debate da cobertura vacinal, porque se a gente mantivesse viva na imagem, na memória coletiva, a importância da cobertura vacinal, lembrando os casos, talvez isso não estivesse acontecendo, porque é muito grave, a gente está falando de futuro de vidas, né, de futuro de uma geração inteira. Então, nós poderíamos divulgar melhor, né? Exatamente. A Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que ela até tem uma publicação que ela mostra que das 10 ameaças, né, ela chama de tops, né, ameaças à saúde pública mundial, uma delas é a questão do movimento antivacina, né, da recusa, da hesitação em vacinar. Porque a partir do momento em que você tem mais pessoas suscetíveis a doenças, você tem o risco do ressurgimento de doenças que praticamente estavam controladas. Então, essa hesitação na vacinação, né, ela acaba sendo uma grande ameaça de saúde pública mundial. Ela é para todos. Então, é muito importante a comunicação, é muito importante que vocês façam a divulgação. A gente precisa informar a população da importância da vacinação, a gente precisa combater essa desinformação sistêmica que nós estamos vivendo. Porque essa desinformação, como a gente chama aí de fake news, elas acabam ameaçando a própria saúde da população, né? Porque compromete, a partir do momento em que uma mãe, um responsável não vacina a sua criança ela acaba em risco de adquirir uma infecção e propagar essa infecção, disseminar essa infecção para a coletividade. A vacina não é só uma medida individual, ela é uma medida coletiva. Então, é importante que todos... Agora, imagine aqui no Brasil, um dado, se você for lá no DataSUS e buscar os dados de cobertura vacinal, nós vamos ver que nenhuma das vacinas alcançaram 90% de cobertura. Nenhuma, né? Então, isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Né? Então, nós precisamos reverter essa situação. E nós só vamos conseguir reverter essa situação conhecendo quais são essas causas, é óbvio, para a gente poder direcionar as estratégias à causa, mas independente, informando a população. A gente precisa da comunicação, a gente precisa informar a população sobre a necessidade da vacinação e a importância dessas vacinações. Uma outra questão, professora, esse trabalho que a UFG vai fazer aqui em Goiânia e na cidade de Rio Verde, ele vai ser estendido a outras regiões do estado ou essa amostragem será suficiente para os fins científicos que a universidade nesse momento propõe? Não, exatamente. Esse inquérito está sendo feito em 25 capitais brasileiras, né, e Distrito Federal. Esse estudo ele foi feito também em 2007, e por meio dele, pela amostragem, pelo cálculo amostral, nós podemos extrapolar isso para a população em geral. É um estudo de base populacional, né? Ele vai trazer várias informações importantes para a gente,
para o Ministério da Saúde, para o estado de Goiás, porque aqui em Goiás nós vamos avaliar tanto na capital quanto no interior, por meio do estudo que será conduzido em Rio Verde. Então, nós já teremos um panorama, né, da situação em Goiás, de uma maneira mais fidedigna, porque os dados que nós temos os dados de registro no DataSUS, né, que são os registros da vacinação. Ele já nos dá o indicativo de como a situação está, mas ele pode ter algumas falhas. Então, é importante que a gente faça a avaliação a partir de um estudo de base populacional, onde a gente vai na casa, entrevista a mãe, busca saber quais são as motivações dessa mãe ou responsável de não ter vacinado essas crianças, fotografa a carteira, né, para que a gente possa avaliar a situação real da vacinação dessas crianças. Então, esses estudos de base populacional são extremamente importantes, porque eles refletem com maior fidelidade a situação da cobertura vacinal ou de outros objetivos, né, que forem estudados em outros trabalhos. Quanto tempo vai levar esse estudo, professora? Bem, esse estudo ele começou no ano passado, em 19 capitais, em dezembro do ano passado. Na verdade, ele era já para ter começado, mas por conta da pandemia foi adiado. Então, ele começou no final do ano passado, em novembro, dezembro, em 19 capitais. Parte dessas capitais já finalizaram, e agora são 5 capitais que estão realizando. Goiânia, Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Manaus. A nossa expectativa, e aí a partir, né, finalizando as capitais, nós iremos para o interior. A nossa expectativa é que esse inquérito ele se concretize, né, se finalize em 3 meses. Né? Então, nós começamos agora, em julho, a nossa ideia é terminarmos até outubro, novembro, o inquérito em Goiânia. Ok, Rubens. É isso, professora. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres e um bom trabalho aí para a senhora. Bom dia. Eu poderia, Sim. Será que a gente não tem tempo, só de deixar claro para os familiares em relação à questão da segurança do entrevistador? É que, assim, queria deixar claro para as famílias, para os responsáveis e para as mães das crianças, que a coleta de campo ela vai ser feita por entrevistadores, devidamente identificados, com crachá e camiseta, e paramentados com equipamentos de proteção individual. As crianças que foram sorteadas a partir do Sistema Nacional de Nascidos Vivos. Então, nós temos os dados dessas crianças. Se essas crianças não forem encontradas nos endereços disponibilizados pelo SISNAC, seja porque os pais mudaram de endereço, por exemplo, nestes casos, o entrevistador poderá entrevistar outra criança da mesma região, do mesmo condomínio, da mesma rua, né, que tenha nascido em 2017 e 2018. Ele vai se identificar, vai fazer perguntas sobre características da criança, da mãe da criança, da família da criança, e vai pedir uma foto da caderneta de vacinação. A mãe, ou na ausência, o responsável pela criança, ela pode ficar tranquila que todas as informações serão sigilosas, tá? E ao receber o entrevistador, se a família tiver alguma dúvida sobre o projeto, ele pode ligar por 136, que é o Disque Saúde, e se ele tiver qualquer dúvida em relação ao entrevistador, né? Então, se ele tiver dúvidas sobre o projeto, liga para 136 Disque Saúde. Se ele tiver dúvidas sobre o entrevistador, ele liga para o 0800 250174, que é o telefone da Science. E aí a mãe ou o responsável poderá obter informações sobre o entrevistador. Nós também estamos disponíveis quando o entrevistador chegar num condomínio, na casa, se quiser que a gente ligue, que a gente fale, nós estamos disponíveis. Nós queremos que a família se sinta segura ao receber o entrevistador. Bom, muito obrigada. Obrigado, professor. E sem dúvida fica esse alerta, né, para que as famílias, os pais se disponibilizem a realizar aí, né, a participar desse estudo fundamental para avaliar a saúde dessas crianças. Obrigado, professora. Bom dia. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade.
Sem dúvida. Obrigado pela entrevista. Destaques a íntegra aqui da conversa com a professora da Faculdade de Enfermagem da UFG, Sheila Araújo Teles. Você confere a seção do nosso portal, o sagresonline.com.br, Ministério da Saúde, portanto, realizando o inquérito de cobertura vacinal, com o objetivo aí de saber se as crianças nascidas em 17 e 18 e que vivem em áreas urbanas e capitais brasileiras estão com as vacinas em dia.